remuneração individual justa para times ágeis. Eu vou falar então do processo que eu criei em 2002 no Objective lá e da ferramenta, né, chamada Percival, que implementa esse processo, tá? Quando a gente fala remuneração justa, né, o que a gente quer dizer com justiça? Qual a importância da justiça, né? Isso é muito relevante, essa questão da justiça na remuneração, né? Aqui tem um experimento que fizeram com os macaquinhos, tá? Então, essa moça ela vai dar uma pedra, é tipo fazer um trabalho, né? O macaquinho faz um trabalho, pega uma pedra da mão dela e devolve a pedra para a mão dela e ganha uma comidinha, né? Ou ganha um pepino. Vejam lá. Ela dá para, né? O macaco dá a pedra para ela e ela dá um pepino. É a mesma coisa com o outro macaco. O macaco dá a pedra para ela, né? Dá a pedra para ela. Aí esse macaco ganha uma uva. Tá? Em vez de ser remunerado igual, ele é remunerado com uma uva. E o outro macaco, né, o macaco da esquerda, vê isso. Tá? Ele vê isso e aí a moça, né, a cientista de novo vai dar o pepino para o macaco da esquerda, vai remunerar ele com o pepino, né? Vamos ver. Ele tem que dar a pedra, esse é o trabalho, a remuneração é o pepino. Aí o macaquinho fica revoltado, ele não quer saber mais de pepino. Ele estava todo feliz lá, tranquilo, trabalhando pelo pepino dele. Ele viu que o outro ganhou uma uva em vez de pepino, né? Ou seja, a cientista está sendo injusta na remuneração. Ele fica revoltado, ó, batendo. Aí, de novo, o outro macaco faz o trabalhinho lá e ganha uma uva. O macaquinho da esquerda vai pensando, bom, dessa vez vou ganhar uma uva também, né? Ele faz o trabalhinho lá, entrega a pedra, ganha outro pepino e não quer, joga fora, né? Fica revoltado. Então, essa é a importância, né, da questão da remuneração, da justiça da remuneração entre pares, né, dentro de uma equipe. Talvez uma comparação assim com o macaco seja um pouco grosseira, né? Vamos falar um pouco de pessoas, então, né? Imagina que você esteja num time lá, né, vou imaginar eu chegando num time junto com um colega meu da faculdade, né? Tem outros colegas nossos que estão trabalhando em outras empresas, se formaram junto com a gente, estão em outras empresas, ganhando 10, 20% mais, ou 10, né, 30% menos em algumas empresas, e tudo bem. Mas nós dois entramos juntos, né, a gente faz o mesmo trabalho, ganha a mesma coisa, né, e a equipe toda avalia o nosso trabalho, acho que a gente trabalha igual, a gente também concorda que o nosso trabalho é mais ou menos, né, mesmo nível, beleza. Aí chega um gestor e fala que o meu amigo lá, né, vai ganhar R$5 a mais no vale-refeição dele. R$5 a mais no vale-refeição, e né, a gente olha, como assim você ganhou R$5 a mais? Não é nem o salário, é só R$5 a mais, né? A gente ganha a mesma coisa lá, salário de estagiário, e vai ganhar R$5 a mais no vale-refeição dele, né, que eu. Aí o cara, tem algum erro, né? Não é possível, seria uma injustiça grande demais. Eu penso, deve ter algum erro. Eu vou lá tirar satisfação, né? Como assim, né? Ele ganhou R$5 a mais e eu não, deve ter algum engano aqui. Aí me falam, não, é isso mesmo, Klaus, você vai ganhar R$5 a menos, ele vai ganhar R$5 a mais que você, e por quê? Como assim? Né? Não, é isso, a gente acha que ele merece R$5 a mais no vale-refeição, certo? Então, eu sou capaz de sair dessa empresa, né? Lembrando, vocês lembram do Dan Pink, aquelas questões, né? O que leva a pessoa a ter motivação no trabalho, né? Autonomia, mastery, purpose. Eu posso ter tudo isso nesse trabalho, nessa empresa onde eu estou, né, trabalhando com autonomia, excelência, né, um propósito legal. Se cometerem uma justiça de R$5 desse tipo comigo, eu vou embora. Certo? Não faz sentido isso. A justiça é uma questão de respeito, em primeiro lugar. Né? Então, a justiça é mais fundamental para o engajamento das pessoas, para a motivação das pessoas, até do que a própria esses fatores do Dan Pink. O Dan Pink supõe, né, que um mínimo de respeito, um mínimo de justiça vai haver na empresa, né, quando ele fala dessas coisas aqui. Então, atualmente, né, o que a falta de engajamento acarreta, né? 3,2% é a taxa de turnover nas empresas de tecnologia, né? Setor de maior turnover no Brasil. 2 a 5 salários são gastos na reposição de um colaborador e 56 horas são gastas, né, tempo médio, numa avaliação de 360, uma avaliação 360 com 7 colaboradores. Né? Então, vamos ver o que as pessoas, né, o que as empresas
foram tentando ao longo do tempo, né? Primeiro era, cara, velho oeste, né? Você chega, negocia direto com o dono da empresa ou negocia direto com o seu gestor, certo? Tipo velho oeste mesmo, cada um por si, né? E o problema disso é que aquelas pessoas que são mais introvertidas podem ser super inteligentes, podem trabalhar super bem, mas tem gente que é mais introvertida, gente que é mais extrovertida, gente que negocia melhor, que é mais agressiva. Essas pessoas que negociam melhor, certo? Quem chora mais, mama mais. Acabam ganhando aumento e ficam aquelas, né, introvertidas ficam para trás. Isso vai gerando ressentimento na equipe, né? Imagina, se passa 2, 3 anos sem receber aumento, tem todos os vieses do gestor, certo? Você tá sujeito aos vieses de uma única pessoa. Ele não consegue, à medida que a equipe vai crescendo, ele não consegue observar o trabalho de todo mundo, mesmo que ele queira, né? Mesmo que ele queira ser justo, ele não consegue, ele não tem conhecimento do trabalho de todos, tá? Aí vieram algumas evoluções, né? Chegamos lá na Revolução Industrial, começou a avaliação de desempenho mais formal, né? Periodicamente, tipicamente uma vez por ano, uma avaliação de desempenho, uma tentativa de ser mais objetivo, né? Em vez de ficar totalmente subjetivo lá no gestor, uma tentativa de, né, mais objetivamente medir a produtividade da pessoa, etc. Com um trabalho repetitivo, né, e cada um no seu quadradinho, ó, cara, tu trabalha é fazer isso, eu consigo medir, né, quantos parafusos você aperta por dia, consigo medir a produtividade da pessoa objetivamente, né? É muito fácil. Quando a gente começa a ter times multidisciplinares, né, times colaborativos, é bem mais difícil você fazer uma avaliação de desempenho objetiva. Né? Então, durante a Segunda Guerra, nós estamos vendo aí, né, começam as patrulhas, são equipes pequenas, multidisciplinares, colaborativas, autônomas, né, com uma certa autonomia de operação. Então, né, não sei se vocês estão percebendo alguma similaridade aqui, né? Justamente são como as nossas equipes ágeis de hoje, né? Equipes pequenas, colaborativas, multidisciplinares, tá? E aí você não consegue fazer uma avaliação objetiva da atuação de um soldado, né? De um oficial, porque é muita coisa envolvida, né? É muita coisa envolvida. Então começou a avaliação 360 no Exército, e logo foi incorporado nas empresas, na GE, e aí a partir da GS, né, explodiu, né, nas empresas a avaliação 360. Por que a avaliação 360 não pode ser usada sozinha para, né, produzir um número assim, né, direto? Por que precisa ter um gestor, né, avaliando depois, calibrando as avaliações 360, né? O principal problema é esse problema da inflação das avaliações, tá? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo é um gráfico publicado por um time de consultores da Novatec Consulting, que é uma empresa alemã. E aqui eles fizeram uma avaliação por pares, cada linha dessa representa uma pessoa, tá? Cada linha dessa representa uma pessoa. O centro da linha é onde a pessoa está atualmente, tá? A posição né, salarial, o nível da pessoa atualmente. E aí esses xizinhos aqui representam, né, cada pessoa escreveu no seu próprio papel, assim, individualmente, né, para não influenciar os outros, e depois passaram, todos juntaram nesse gráfico aqui o X. Então representam aonde as pessoas, né, os colegas avaliaram que essa pessoa deveria, para onde deveria ir a remuneração dela. Né? Aí você consegue observar que, assim, uma pessoa ficou no lugar que ela estava, outra pessoa ficou no lugar que ela estava, duas, né, que o agrupamento das avaliações dos colegas. Uma teve um agrupamento um pouco mais para trás, né, os colegas falaram, não, sua remuneração deveria diminuir, se fosse possível. Né? E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas tiveram a remuneração aumentada, na verdade. Tá? Esse é o efeito da inflação de avaliações por pares. Isso acaba, é inevitável que isso se torne uma questão política, né? Um processo político. Ninguém quer ser o chato que vai botar os outros para baixo. Então é natural, né? Uma mão lava a outra. Eu te ajudo, você me ajuda. Não só isso. O time é um time colaborativo, é um time que quer se ajudar, é um time otimista, é um time que tem ambição. Então eles vão se ajudar. Eles vão fazer avaliação. Né, para o time como um todo sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. E isso não é necessariamente verdade. E a empresa muitas vezes até quer pagar mais, mas não consegue ficar dando aumento a cada ciclo de avaliação, dando aumento para
quase todo mundo da equipe o tempo todo, né? Vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, por causa desses problemas todos, em 2010, começo da década de 2010, começou uma moda de, cara, vamos abolir tudo que é avaliação, seja avaliação mais formal, seja avaliação 360, cara, joga tudo isso fora, avaliação de desempenho, e simplesmente treina melhor o gestor, cara. Né? As empresas que eliminavam a avaliação, elas não davam nenhum, né, os gurus não davam nenhum tipo de sugestão de tal, como é que a gente faz a remuneração, então? Já que a avaliação de desempenho é ruim, né, tudo bem, precisa ter um feedback mais rápido, é legal ter um feedback constante, etc, para fazer você tem que dissociar a evolução da pessoa da remuneração, muito legal, mas e como é que faz a remuneração? Não tinha solução. Era de volta ao Velho Oeste, de volta né, até o gestor decidindo a remuneração das pessoas. Falar um pouco de self-set salaries. O primeiro que falou disso foi o Ricardo Semler, né, na Senco. A ideia do self-set salaries é que a própria pessoa ela vai preparar o caso dela, ela vai fazer uma proposta de aumento, tá? Então ela vai estudar as finanças da empresa, ver se a empresa tem condição de dar aumento ou não, ela vai se comparar com outras pessoas na área dela, em outras áreas, etc. E ela vai apresentar uma proposta de aumento do salário, ela vai definir o próprio salário dela. Tá? Em teoria seria isso, self-set, né? Por isso está entre aspas, self-set salary, mas isso é uma ilusão, na verdade. Né? A pessoa não vai definir o seu próprio salário, ela vai ter um comitê que vai avaliar, certo? Então está aí o set aí desse comitê, não vai deixar ela passar de um certo limite. Não adianta ela falar, quero meu salário lá em cima, não vai passar, ela vai ser demitida se ela insistir em colocar um salário alto demais. E abaixo de um certo limite, o que calibra, o que segura ela, né? O que não faz ela pedir o limite, então? É uma pressão dos pares, né? Peer pressure. A pessoa se aconselha com alguns pares, né? Cara, quanto vocês acham que eu deveria pedir de aumento, né? Os pares dão um conselho para ela, ó, eu acho que você devia pedir no máximo tanto, né? E todo conselho ele tem um senão, né? Tipo assim, eu aconselho você não beber dirigindo, senão você vai se acidentar. O que é esse senão no caso do self-set salaries? Por que você não simplesmente pede o máximo que você consegue pedir? Tá? Porque os seus pares vão ressentir você e você vai sofrer peer pressure, eles vão fazer birra para você. Então, o mecanismo, você está, na verdade, negociando com a empresa inteira, está cada indivíduo negociando com a empresa inteira, e é uma negociação velada, uma negociação baseada em ressentimento, em birra, etc. Alguns proponentes do self-set salary falam assim, cara, mas tá, e se eu não conseguir, então, eu não me sinto à vontade de pedir o salário que eu acho que eu mereço, porque eu acho que as pessoas vão ficar me ressentindo. A resposta desses proponentes é, cara, trabalhe menos. Tá? Então, é um mecanismo que, assim, tem gente que reporta... eu não tenho muita experiência pessoal com self-set salary. Tem gente que reporta resultados com self-set salaries. Eu mesmo não experimentaria. Tá? Principalmente porque é uma ilusão. Não é a pessoa que está definindo o seu próprio salário. Tá? Ela está negociando primeiro com esse comitê, que coloca um limite hard ali para ela que ela não passa, e depois com a empresa inteira, ainda de modo velado assim nessa questão do ressentimento e do peer pressure. Tá? Eu gostaria, trabalhando numa empresa, simplesmente, meu time, minha empresa, me digam quanto vale o meu salário. Beleza, entendeu? Uma vantagem do self-set salary é que a pessoa ela fica consciente das finanças da empresa. Tá? É trabalhoso, é burocrático, tem gente que passa dias, 5, 6, 7 dias preparando o caso, mas uma vantagem é que ela realmente passa a conhecer melhor as finanças da empresa, tá? Numa organização de gestão mais horizontal. Né? Salary Formula do Management 3.0. Então, esse é o exemplo simples, né, do Jürgen Apelo, né, no artigo dele, Pay People a Fair Salary Using a Transparent Salary Formula. E a mesma a fórmula didática de exemplo dele tem 13 termos, certo? Então, se a pessoa escrever um livro, se ela é famosa na comunidade, entra aqui, tem uma série de coisas que entram aqui, e isso é uma caixinha de Pandora, na verdade. A discussão que você vai ter em cima de quais são os fatores, qual é o valor de cada fator, quem está dentro de cada coisa dessa, se a pessoa é famosa na comunidade ou não, né? Tudo que vai entrar nessa fórmula. E assim,
Um desses termos, o L ali, que é o terceiro termo, né? Esse Lzinho aqui, ele representa o level, né? Que é o nível em que a pessoa está. Então, cara, um dos fatores que entra multiplicando é o nível, né? Digamos, no caso de programadores, né? Júnior, pleno, sênior, né? Nível 1, 2, 3, etc. Então, o nível entra como um dos inputs aí da fórmula, só que, cara, eu quero saber em que nível a pessoa está. Né? A fórmula não me ajuda nada. Se eu que tenho que colocar as pessoas nos níveis, eu caio de volta no problema anterior. Como é que eu vou fazer a avaliação 360? Vou negociar? O que eu vou fazer para classificar as pessoas nos níveis? Né? Então, claro, se você tem regras claras que, por exemplo, a empresa, dependendo de onde a pessoa mora, ganha mais ou menos. Se ela mora em São Paulo, ela ganha mais porque ela pode atender os clientes pessoalmente que estão em São Paulo. Se ela mora remota, ela ganha um pouco menos. Mas então, se você tem regras claras, claro, você use um salary formula. Mas para resolver o âmago da questão, que é, cara, em que nível as pessoas estão, qual é a contribuição real de cada pessoa, o salary formula não vai te ajudar. Tá? Então, vamos chegar aqui né, como é que a gente vai fazer, então, para resolver essa questão? O primeiro princípio é que a gente vai respeitar o orçamento do time. Né? Isso é uma coisa que a empresa decide, fala, cara, esse time aqui vai ganhar tanto, esse é o orçamento de remuneração para o time. Né? Quando for dar aumento para alguém, né, a empresa vai dizer, beleza, né, a empresa melhorou, cresceu, tal, nós temos um orçamento para dar aumento aí para a galera. Né? Tá na hora de dar aumento, vocês têm um orçamento, nós vamos dar orçamento para as pessoas que merecem, tá? Respeitando sempre o orçamento. A gente nunca vai ter um processo como aquele lá da Novatec, né, das pessoas dizerem, não, todo mundo merece aumento. Tá? Então, é um processo de soma zero. A gente vai abraçar esse fato de que é finito, né, que é limitado um orçamento de remuneração, e a gente vai fazer um processo de soma zero que é, cara, eu vou dizer, né, cada pessoa vai dizer quanto ela acredita que os colegas merecem né, a fatia do bolo. Então, eu vou dizer, eu acho que a fatia da Ana deve ser 20% maior do que a fatia do Pedro. A fatia do Pedro deve ser 40% maior do que a fatia do André. A fatia do André deve ser igual à fatia da Maria. Eu vou dizer, né, eu vou expressar a minha avaliação, né, eu vou expressar a minha opinião de quanto cada um devia ganhar relativo um ao outro. Né? Quando eu digo que alguém merece ganhar mais, automaticamente eu estou dizendo que os outros merecem ganhar menos. Quando eu digo que alguém merece ganhar menos, automaticamente os outros merecem ganhar mais. Então não existe esse negócio de todo mundo merece mais, merece aumento, não. Tá? O que você está falando para a equipe, dividam esse bolo. Tá? E nós vamos também abraçar a subjetividade. Todos os processos acabam caindo num gestor ou num comitê de gestores para decidir, né, para resolver a questão da subjetividade. Mesmo com a avaliação 360, chega uma hora que um gestor, baseado nas avaliações 360, toma a decisão dele de remuneração. Nós vamos abraçar a subjetividade, a gente não vai ter a ilusão de que a gente consegue objetivamente avaliar as pessoas num time colaborativo, multidisciplinar, autônomo, etc. Só que, em vez de depender do gestor resolver a subjetividade, a gente vai achar uma forma do time resolver a subjetividade. Tá? Quem vai resolver a subjetividade é o time. Esse é o nosso princípio. Até aqui não existia um mecanismo, o problema é que não existia um mecanismo do time expressar, do time resolver essa subjetividade de quanto cada um deveria ganhar. Tá? Simplesmente não tinha uma forma de fazer isso. Né? Então, a gente entra com um algoritmo bem elegante que consegue fazer esse equilíbrio de todas as avaliações, né? Permitir as pessoas fazerem essas avaliações relativas e achar o equilíbrio perfeito dessa divisão do bolo, digamos assim. Né? Como que é isso? Vamos pegar um exemplo, né? Digamos que esse seja o nosso time. Então, temos Ana, Diana, Bruno, Júlia, Kelly e Peter. E cada um no time tem uma opinião já formada. Né? Você está trabalhando junto, você vai formando o que você considera que seja uma remuneração justa para as pessoas. Né? Então, aqui o Ana, ele está pensando ali na cabeça dele, está, né? Pensando, eu acho que a Kelly é quem contribui mais lá em cima, depois, né, a Ana vem mais para baixo, aí dá um espaço, né, pula um pouco mais para baixo, está ali o Bruno, e por último o Peter. Tá? A interrogação ali significa que ele não conhece o trabalho da Kelly muito bem, conhece mais ou menos. Diana, né, 2 exclamações, conhece super bem o trabalho dela, trabalha com ela direto e tal. Conhece mais ou menos do Bruno, mais ou menos do Peter ali embaixo. À direita tá a Júlia está fora, tipo assim, o Ana nem conhece o trabalho dela, então ele não tem opinião simplesmente em relação à Júlia, tá? A Júlia está fora da opinião dele.
Essa é a opinião da Iana, né? Também acha que a Kelly está em cima, o Enad tá ali, vem depois, aí para ele está empatado o Peter e a Júlia, e o Bruno por último ali, né? E ela conhece super bem o trabalho do Enad e do Bruno, tá ali as exclamações, né? Então, cada pessoa tem uma opinião, tem já uma expressão do que considera justo na remuneração. E é mais ou menos isso, tem um certo grau de certeza, o quão bem você conhece o trabalho da pessoa, e é uma opinião comparativa, né? As pessoas, elas são muito boas em fazer avaliações comparativas, comparações relativas, né? Eu consigo ouvir duas notas, né? Tito, tito. Consigo ouvir duas notas e dizer qual é mais grave, qual é mais, né? Qual é mais aguda. Eu consigo ver duas luzes e dizer qual está mais intensa, qual está menos intensa. Né? Eu consigo olhar duas pessoas e dizer qual é mais alta, qual é mais baixa. Mas eu não consigo avaliar de forma absoluta, dizendo, toca uma nota, qual é a frequência dessa nota? Sei lá, ou qual a intensidade dessa luz? Eu não sei nem a unidade da intensidade da luz. Eu consigo, né, dizer qual está mais... Ou olhar e falar, não, essa pessoa tem 1,83 m e aquela tem 1,81 m. Sei lá, não consigo, mas eu consigo claramente ver quem é mais alto que o outro. Né? Então, a gente vai usar dessa característica natural das pessoas de conseguirem fazer avaliações relativas, né? Como seria a opinião do Bruno aqui. Para ele, a Iana e a Kelly estão empatadas ali em cima. Depois vem o Enes, depois a Júlia e o Peter. Perceba que cada pessoa tem uma opinião diferente. E é aí que vem a riqueza. Né? A gente vai juntar a opinião de todas as pessoas para produzir a opinião que é a opinião do time. Né? Essa aqui tá é a opinião da Júlia. Ela também não conhece o trabalho do Anand ali à direita. Aqui é a opinião da Kelly. Tá? Para ela, tá lá embaixo o Peter e o Bruno empatados. Né? E por último, aqui é a opinião do Peter. Para ele, a Júlia e o Enner estão empatados. Beleza. Então, como é que eles expressam isso na ferramenta? Então, digamos que eu esteja aqui fazendo uma avaliação, né? Eu coloquei, para mim, a Jamie está lá em cima, a Kelly e o Cam estão empatados depois, e o Alex Lima lá embaixo por último. Tá? Começou o vídeo de novo. Então, cada nível desse significa uma diferença de 20% na minha avaliação. Então, estou dizendo que a Jamie merece 20% mais que a Kelly e o Cam estão mais ou menos empatados, que o Alex está 20% abaixo dos outros dois ali. Tá? É assim que eu expresso as pessoas expressam sua avaliação. A hora que eu jogo alguém para cima, jogo a Kelly para cima, automaticamente eu estou dizendo que os outros merecem ganhar menos. Ou quando eu jogo alguém para baixo, né, como o Alex aqui, automaticamente eu digo que os outros merecem ganhar mais. Tá? Não importa onde nessa escala. Aqui a gente está vendo 4 níveis só, né? Mas a escala é infinita. Pode ter 20 níveis para cima, 20 níveis para baixo. Não importa onde na escala eu coloco as pessoas, só importa a diferença entre elas. Tá? É isso que importa. Eu posso deixar um nível, espaço em branco aí, se eu quiser, no meio e tal. Né? Então, a Júlia expressou a avaliação dela dessa forma. Né? O Bruno expressou a avaliação dele dessa forma, né? Colocou a Kelly e a Iana lá em cima, empatados, deixou um espaço ali no meio. A Iana expressou a avaliação dela assim. Tá? E o que significam essas caixinhas azuis que tem? Essas caixinhas azuis são o grau de certeza. Tá? Então, você clicando no card ali, você abre o grau de certeza. Então, o X vermelho à esquerda ali, né? Você não conhece quase nada do trabalho da pessoa, então é 0, mesma coisa que não avaliar. Aí, muito baixo, 0,1, baixo 0,3, alto 0,6 e muito alto 1,0. Isso é um peso que você coloca para a sua própria avaliação. A própria pessoa, perdão, a própria pessoa coloca um grau de certeza e isso é um peso que ela está moderando a própria avaliação dela. Então, se eu conheço pouco alguém, eu posso avaliar, né? Posso colocar uma avaliação baixa, eu vou influenciar pouco a avaliação daquela pessoa. Ou nada, se eu realmente não conheço nada da pessoa, eu não nem avalio. Tá? Então, beleza. Todo mundo fez as avaliações, tá? E a gente começa a olhar esse primeiro resultado aqui, que é então a soma dessas certezas. Né? Lembrando que o muito baixo é 0,1, baixo 0,3, o alto 0,6 e o muito alto 1,0. Né? A hora que eu faço uma avaliação aqui. Para cada avaliação que eu faço. Aí aqui, isso me mostra a soma das certezas. Então, por exemplo, somando a certeza das avaliações que a Júlia recebeu, dá 1,2. Tá? Já a Iana, ela recebeu 4,2, somando a avaliação de todo mundo. Né? O máximo que ela poderia ter recebido é 5. 5 avaliações de muito alto ali, de 1,0. Tá? Então, esse número me dá a confiabilidade desse resultado. Me dá uma noção da confiabilidade, do grau de certeza de quanto eu posso confiar nesse resultado. Então, se a Júlia acabou de entrar na equipe
então está com um grau de certeza de 1.2 aqui, né, digamos que não seja uma equipe autônoma, digamos que seja uma equipe com gestor, né? Eu, como gestor dessa equipe, não vou tomar nenhuma decisão de aumento de salário da Júlia ou de demissão da Júlia com base nesse, né? Ela acabou de entrar na equipe, vou deixar dar mais tempo as pessoas conhecerem o trabalho dela, para, quando tiver mais certeza, eu tomar alguma ação em cima disso, né? Digamos que a Júlia acabou de entrar na equipe. Já os outros estão bem tranquilos, 2.4, 2.8, né? Até 4.2 de certeza já é. É bem comum numa equipe, por exemplo, de 20, 30 pessoas se avaliando, você ter um número aqui de 15, 16, tá? Tem um cliente nosso, né, uma empresa que usa, que dá 14 a média deles aqui. Então, é como se a cada avaliação, 14 pessoas tivessem te avaliado com 100% de certeza, né? Somando todas as certezas picadinhas das pessoas que te avaliaram, né? E embaixo aqui em cinza mais claro está o grau de certeza que a pessoa atribuiu, somando as certezas das avaliações que ela atribuiu. O que eu posso ver com isso? Eu posso ver o quanto a pessoa conhece o time, né? Se alguém tira 0 aqui, por exemplo, eu sei que essa pessoa esqueceu de fazer, ou não conseguiu, né, fazer as avaliações dela, preciso voltar, Peter, acaba lá, faz as avaliações, né, para a gente poder fechar o resultado. Beleza? Aí eu posso olhar aqui também as avaliações em si. Então, aqui estão todas as avaliações, tá? Esses números, esses resultados, eles podem ser fechados só para o gestor ou eles podem ser abertos para a equipe. No caso de uma equipe autônoma, né, autogerida, fica aberto para todos. Né? No caso, quando tem uma gestão, a gestão pode escolher. Normalmente, a gestão começa com o resultado fechado e, à medida que vai ganhando confiança no processo e tal, vai abrindo para o time, né, para ganhar transparência, fechar os ciclos de feedback e tal. Então, aqui eu posso ver que o Anand avaliou essas pessoas aqui, posso ver que a Ayana avaliou essas pessoas aqui, o grau de certeza, e aqui tem a diferença de opinião em níveis, tá? Então, em relação à opinião do time, o resultado final do time. Então, o Anand, para ele, na verdade, a Ayana devia estar ganhando meio nível, ele discorda do time em meio nível, né? A Ayana devia estar ganhando meio nível menos. Já em relação ao Bruno, ele acha que o Bruno devia estar 0,4 de nível acima, a Kelly 0,1, e a opinião dele, aqui no caso do Peter, coincidiu com a opinião do time. Então, para que serve isso? Eu consigo ver aqui discrepâncias muito grandes. Né? Por exemplo, digamos que em vez de 0,5 aqui, o Anand tivesse colocado a Ayana, sei lá, 2 níveis para baixo. Né? Eu posso chegar a Anand. Né? O time pode conversar, ou as pessoas, a própria Ayana pode conversar com a Anand, ou se tiver gestor, o gestor pode conversar. Por que você colocou a Ayana 2 níveis para baixo? Né? E aí você pode detectar algum absurdo, alguma discriminação, né? Mas normalmente é simplesmente que, né, as pessoas têm um motivo para as coisas, né? Normalmente o Anand vai chegar e falar, cara, vocês não viram, mas eu vi a Ayana já xingando 2 clientes, por mim ela nem estava mais trabalhando aqui, babá, né? Muitas vezes a pessoa tem um motivo, né? Ou por que você colocou essa pessoa tão para cima, digamos, né? No caso da pessoa avaliar o outro muito, muito para cima. Pode ser que as pessoas estejam se ajudando, né? Se alguém tentar fraudar o sistema, você pode ver aqui, cara, o Anand ajudando o Peter e o Peter ajudando o Anand, por exemplo. Né? Você pode ir lá conversar com eles, falar, mano, cara, não é assim, né? Vocês têm que levar a sério o processo, vocês estão tirando o salário, remuneração das outras pessoas, né? Ou não, ou o Anand pode chegar e falar, cara, vocês não viram, mas o Peter varou. Cara, ele tá toda semana varando 2, 3 noites, corrigindo um monte de bug, foi ele que segurou a onda do não sei o quê, blá, 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 blá. Ele pode ter visto coisas que as outras pessoas da equipe não viram. Tá? Então, normal, ele tem a opinião dele diferente. Isso é normal, certo? Daí que vem a nossa riqueza, né? Riqueza de opiniões. Beleza. Aí o que o Percival faz? O Percival, ele acha, então, o resultado final, tá? Ele acha o resultado final que equilibra todas aquelas avaliações. Tá? Então ele pega aqui, o resultado final do Bruno foi 11,2, em cinza aqui, né? Do Peter, 12,2. Da Júlia, 13,8. Do Anand, 17,2. Da Iana, 22,3. Da Kelly, 23,3. Se você somar tudo isso, dá 100%. Tá? E em azul, quem está olhando esse resultado é a Júlia. Tá? Então, aqui nesse caso, está aberto para o time ver o resultado. Né? Ela está consultando a tela e está vendo que quase coincidiu, né? No caso da Iana e do Bruno, quase coincidiu a avaliação dela com o time e variou um pouco no Peter e na Kelly, variou um pouco aqui, né, a opinião dela. Ela não avaliou o Anand, por isso que não tem o azulzinho aqui, e a própria pessoa também não se avalia.
Tá? O viés é muito alto. Tudo bem que a pessoa traria informação relevante, mas o viés, o ruído, né, que traz é muito alto para a própria pessoa se avaliar. Então, a gente prefere deixar o time, né, o teu resultado é o resultado que o time te dá, sem você se avaliar junto. Tá? Então, essa diferença aqui é justamente, eu vou voltar o slide aqui, é justamente a mesma diferença que deu aqui. Se você reparar, pegar todas as avaliações do Anand e somar as diferenças, você tem dá zero resultado. Né? O resultado é perfeitamente equilibrado. Mesma coisa, se você somar todas as avaliações da Iana, dá zero resultado. Tá? A menos de arredondamento aqui, que está na primeira casa. Você pode ver também o avaliado, você pode ordenar aqui pelo avaliado e ver quem foi que avaliou o Anand. Mesma coisa, se você somar as avaliações que o Anand recebeu, dá zero. Somar as avaliações que a Iana recebeu, dá zero. Então, essa é que é a mágica, digamos assim, que o Percival faz. Essa que é a elegância do algoritmo do Percival. Tá? Ele acha a solução, a divisão final lá, aqui ele acha a divisão das porcentagens que equilibra, que zera todas as diferenças de opinião de todo mundo que foi avaliado e de todo mundo que avaliou. Ele acha o equilíbrio perfeito de todas as avaliações feitas por pessoa e das todas as avaliações recebidas por pessoa. Tá? Isso é um algoritmo de zerar fórmulas. Né? Ele acha o zero de todas essas fórmulas de jeito simultâneo. É por isso que até hoje, ou até recentemente, não se tinha um mecanismo de resolver essa questão. Não é uma coisa que você bota no Excel e resolve. Né? Não é matemática do outro mundo, não é inteligência artificial, não é nada disso. É um algoritmo bem claro, mas não é uma fórmula simplesinha que você mete no Excel e faz. Né? Você tem que zerar as diferenças dessas avaliações relativas todas. Tá? E aí então o que você tem no fim das contas? Você tem o resultado que é, cara, essa é a visão do time, essa é a opinião expressa do time de quanto cada um deve ganhar. Tá? Então, se é um time autônomo, né, como era o caso da Guy Labs usando, ou no caso da Ready usando, eles pegam esse resultado aqui e falam, cara, esse é o resultado da remuneração nossa. Né? Como é que eu aplico isso? Digamos que a Iana estava com o salário lá embaixo, empatado com o Peter, digamos. E eu vi esse resultado aqui. Né? O time falou, não, cara, a Iana está mandando muito bem. Né? Próxima vez que eu tiver um orçamento de um aumento de salário, quem vai ganhar aumento? A Iana. Né? Então, digamos que digamos o contrário, né? Digamos que o Bruno estava com o salário lá em cima, mas a equipe está dizendo, cara, a contribuição do Bruno está aqui embaixo. Eu não vou reduzir o salário dele, eu não posso fazer isso, né, no Brasil, mas pelo menos eu não vou dar um aumento errado para o Bruno. Né? Pior do que você fazer uma injustiça é você insistir em aumentar a injustiça. Né? Então, pelo menos eu sei quem que deve. E aí, com o tempo, os salários vão se ajustando, você vai dando aumento para quem merece, né? E a remuneração vai se ajustando. Tá? Então, é isso. Uma outra forma, quando você tem uma equipe com o gestor, né, o gestor vê esse resultado e publica em níveis, por exemplo. Digamos que eu tenho que dividir minha equipe em 3 níveis. Então, eu vou dizer, Bruno e Peter estão no nível 1, né? Desenvolvedor nível 1. Juliana, desenvolvedor nível 2. A Iana e Kelly, desenvolvedor nível 3. Né? Para quê? Para não também causar uma comparação desnecessária. Né? O Bruno ficou em último no ranking, a Kelly ficou em primeiro. Isso é desnecessário. Se você trabalha com níveis, você pode já fatiar aqui no resultado e já publicar os níveis, né? Que é o mínimo de comparação que você precisa. Né? Comparação muitas vezes não é legal, né? As pessoas não gostam, mas é inevitável. É uma daquelas coisas que a gente tem que tomar responsabilidade e aprender a fazer, porque senão a gente perde a autonomia. Se a gente não sabe decidir o nosso próprio salário, né, alguém vai ter que fazer isso para nós e a gente, né, perde essa característica de ser adulto, de ter responsabilidade, de ter autonomia. Então é isso. Né? Aqui eu tenho um exemplo pequeno com 6 pessoas. Já tem equipes de 30 usando o Percival, o máximo foram equipes de 60 pessoas usando o Percival. 60 pessoas se avaliando. Aqui o Altieres da WebGo, né? Alguns de vocês devem conhecer. Um de nossos maiores desafios é a decisão de aumentos salariais. Eles têm gestão horizontal, né?
Então, imagina você numa gestão horizontal, quem vai receber aumento aqui? Somos 30 pessoas, quem vai receber aumento? Como é que é essa discussão aí? Complicado. O Percival nos ajudou muito, a equipe consegue fazer as avaliações rapidamente e os seus resultados obtidos são uma das bases para essas decisões. Então legal. Por último, né, o depoimento do Paulo Petin, da Objective Solutions. Nós usamos o algoritmo do Percival há muitos anos com nossos times e confiamos no seu resultado para tomar decisões importantes de remuneração. Legal, deu para ficar num tempo bom, né? Terminou a minha parte aqui da apresentação. A parte mais interessante são as perguntas, né? Quando a galera manda umas perguntas capciosas aí, legais. É isso aí, perguntas nós temos várias, né? Aquelas perguntas difíceis. Quem sabe faz ao vivo, né, Klaus? Sim. Vamos lá, temos perguntas aí, gente, ó, já fica o desafio aí, ó, se conectem ao Klaus, vamos ver se eu acerto, vamos falar agora direitinho aqui, ó. Klaus Westfeld. Isso. Ok, eu vou maravilha. voltar lá para o primeiro slide, que tem o meu nome lá. E tem o meu e-mail também. Vamos na primeira pergunta? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui na minha tela mesmo. Vamos lá. A Rosiana, ela está perguntando. Você acredita que as pessoas tenham maturidade para conhecer os salários dos demais e fazer uma autoavaliação justa? Algumas têm, algumas não. Algumas não estão acostumadas, né? Estão acostumadas a estar com o salário secreto, né? Mas todas as pessoas têm o potencial para alcançar essa maturidade, com certeza. Né? Assim, é todo mundo adulto, inteligente, e a transparência vale muito mais do que talvez esse conforto do segredo. Né? O segredo sempre, cara, é sempre problemático, né? Coisa meio muito bem explicada, meio por baixo do pano, mas por quê e tal, né? Então, sempre a transparência, né? Buscar o caminho da transparência, com certeza. Deixa eu ver aqui a próxima. Se quiser complementar as perguntas, a gente pode colocar no chat aí, tá? A Rosiana também pergunta o seguinte: qual o tipo de trabalho, conscientização, que uma empresa deva fazer para trabalhar com remuneração individual? Culturalmente, isto é necessário? Vou responder, né? O que uma empresa precisa fazer em termos de conscientização para adotar um processo desse aqui, digamos, né? Uma avaliação por pares dessa forma. Tipicamente, você começa com uma equipe só, digamos que a empresa seja grande, tem várias equipes, você vai começar com uma equipe que é legal, se dá bem e tal. Tem que ser uma equipe na qual você confia, no sentido de que eles são colaborativos mesmo, não é uma equipe que tem, cara, facções que vão discriminar uma pessoa ou vão transformar as avaliações em arma um contra o outro, pôr o outro para baixo, porque o cara é não sei o quê, certo? Então tem que ser uma equipe que colaborativa mesmo, que se dá bem, uma equipe relativamente madura. Pode começar com os resultados fechados. Então, galera, vamos fazer um teste aí, beleza? Vocês se avaliam e fala, essa rodada ela vai estar fechada a princípio, beleza? Aí o gestor pode olhar lá o resultado que dá. E muitas vezes a surpresa é que fica muito parecido com o resultado, né? Assim, é quase um anticlímax. Nossa, vamos colocar aqui esse processo, nossa, que massa, que legal, e dá muito parecido com o que já é o atual, né? A diferença é que você não passou, cara, dias e um estresse animal fazendo avaliação, né? E é um resultado, não vai dar exatamente igual, vai ter diferenças, e é um resultado que é realmente a visão do time, não é a cabeça de um gestor ou de um comitê, né? Então começa assim, com o resultado fechado, aí beleza. Próxima rodada, agora, galera, vamos fazer aberto. Pelo menos o resultado a gente vai divulgar. Mais para frente, a gente divulga as avaliações, né? Mas a regra tem que estar combinada, a regra do jogo tem que estar combinada antes. Não é vamos fazer um teste aqui, aí depois, surpresa, né, vamos avaliar, mostrar para todo mundo o resultado. Não. Né? A regra do jogo, o que vai ser feito tem que estar clara antes, como qualquer jogo. Né? Maravilha. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui. Ó. A Mariana Rosa, ela pergunta o seguinte. São duas perguntas em uma só, tá? Vamos lá. Existe alguma consultoria específica para definir melhor essa forma de remuneração? E a segunda, estamos iniciando ações ágeis na empresa. Está começando agora. Ainda falta uma mudança cultural. Aham. Você acha que a definição de remuneração
deve vir em paralelo à implantação de métodos ágeis ou depois de consolidado? Em termos da consultoria, a gente tem parceiros que a gente pode indicar para consultoria de métodos ágeis, para consultoria de remuneração. Tá? Eu mesmo eu faço um assessment gratuito, não vai ser uma grande consultoria, mas uma sessão, entendo como é que está a situação hoje, eu recomendo, né, como está a situação da empresa hoje. Podem entrar em contato comigo, a gente faz esse assessment numa call, eu entendo como é que está a realidade e tal. Qual foi a outra parte da pergunta? Ah, sim. Sim. É independente, é ortogonal. Para não fazer muita confusão, começar muita coisa mudando ao mesmo tempo, escolhe primeiro um, depois o outro, ou primeiro o outro, depois um. Tanto faz. Né? Mas você começar com métodos ágeis e depois implantar a remuneração, ou vice-versa, o fato de você estar fazendo a remuneração ágil também mostra para a empresa que a coisa é séria. Não é, vocês são ágeis aí no post-it, mas na hora de remunerar, vocês não vão decidir porra nenhuma, eu que vou decidir tudo, você ganha tanto, você tanto, você tanto. Você adotar essa remuneração, né, a empresa adotar uma remuneração ágil, colaborativa, mostra que, cara, o negócio é sério, não é só ágil aí para brincar de post-it, entendeu? Mas tanto faz, começar por um ou por outro, só quanto menos mudança em paralelo, melhor. Né? Maravilha. Falando de post-it, cara, toda vez alguém me fala, Wagner, você tem que fazer um curso de destacar post-it. Não tem jeito. É assim que você percebe o cara que é experiente em ágil, se o cara destaca bem o post-it. Não, eu tenho que fazer um curso sério, não tem jeito. Todo mundo me fala como é que tem que ser, mas vamos lá. Temos mais perguntas. Não subestime o post-it. Da Mariana. O José Antônio, ele faz um comentário aqui, tá? José Antônio Prudente de Cerqueira. Penso que a melhor forma de remuneração fixo mais variável, o fixo pelo cargo e parte variável pelas entregas / resultado. Se você der aumento no salário fixo, você não tira mais e ninguém pode garantir que o desempenho da pessoa será sempre o mesmo. Foi um comentário, né? Se você quiser... Eu simplifiquei a explicação aqui, mas como é que eu fazia na Objective, tá? O resultado do Percival dava o que eu chamava de, né, o que a gente chama de remuneração total da pessoa. E o fixo dele é como se fosse um adiantamento dele. Então, ele tem o fixo, que ele recebe lá o salário, tá? E o resultado do Percival da remuneração total. A diferença ia como PLR. Então, bem isso que ele falou, só que não baseado em entregas, porque senão você tem que ficar discutindo metas, e aí acontece um problema, tem que rediscutir metas. Cara, eu quero simplesmente, cara, faz o melhor que você puder, ajuda as pessoas, trabalha, faz teu máximo e a gente vai se avaliar aqui e a gente vai reconhecer o trabalho de cada um. Né? Mas isso que ele falou é importante. Eu não consigo ficar subindo e baixando o salário das pessoas. Então, esse delta ia na PLR da pessoa, essa variabilidade a PLR assumia, e isso homologado pelo sindicato, tá? Tanto em São Paulo quanto em Curitiba, homologado no sindicato da nossa categoria. Não, é tranquilo, não tem problema nenhum. Maravilha. O Israel só concorda, né? Agora, o Pedro Dias, ele pergunta o seguinte: o sentido de justiça não fica prejudicado quando o próprio colaborador não se avalia? O próprio colaborador ele poderia trazer mais informação na hora da avaliação. Inclusive, começou assim, quando eu comecei era assim. Eu rodo isso desde 2002, tá? Assim, centenas de pessoas, dezenas de times, né? Centenas de rodadas de avaliação. E, num certo ponto, eu tirei a autoavaliação, porque causava mais ruído do que informação. Então, a gente parte do pressuposto, galera, eu aceito o máximo que vocês puderem me dar, eu aceito. Eu não vou querer, tipo, me jogar para cima ou me jogar para baixo, porque tinha gente, inclusive, um problema das pessoas se jogando para baixo. Cara, o time acha que você está aqui e a pessoa se jogando aqui, entendeu? Então, cara, tem ambos os lados, né? Aceite o que o time está te dando. Não é suficiente, você acha que você merece muito mais? Você sai, normal, como as pessoas saem da empresa. Né? Mas, realmente, a própria pessoa poderia agregar bastante informação ao processo. Veja que
esse passo do Percival é só o passo de pegar a subjetividade e transformar em remuneração, dividir o bolo. Mas o que acontece antes do bolo, se vai ter formulários de avaliação para a pessoa preencher, se vai ter conversas one-on-one, se vai ter feedback canvas, o que acontece em paralelo com isso, o Percival não entra no mérito. A empresa usa a forma de PDI, de feedback, que ela quiser. Então, a própria pessoa, ela pode olhar, inclusive, nas avaliações e falar, mano, você me jogou 2 níveis abaixo do fulano, realmente é isso que você acha que eu estou 2 níveis abaixo do cidadão lá? E a pessoa pode, putz, Cláudio, realmente eu cometi um erro, arrastei errado, sei lá. Ou pode te dar um feedback legal. Cara, enquanto você não tratar melhor os clientes, cara, eu vou te jogar para baixo sempre, porque você, cara, não pode xingar o cliente, cara. Você tem na cabeça, entendeu? Então, não impede da pessoa ter agência na remuneração dela e discutir e tal, né? É só na hora de transformar em remuneração, pegar a subjetividade e transformar na remuneração. A minha experiência é que tirar a pessoa, né, ajudava assim a eliminar os vieses da própria pessoa. Maravilha, maravilha. Deixa eu ver aqui. Essa foi a do Pedro Dias, né? O Vitor Cardoso, eu não sei se é uma pergunta, mas eu vou ver o comentário dele, que é bem amplo. Sou totalmente favorável à transparência, mas o quanto você acredita que com esse processo as pessoas vão mudar o comportamento para que ele sempre tenha se beneficiar no lugar de tentar beneficiar o time? Por exemplo, pegar uma tarefa que não vai dar visibilidade, mas que é de grande importância. Isso é interessante. As pessoas sempre ficam naquela, quem tem mais visibilidade vai ganhar mais. Não. Porque lembra que entra o grau de certeza. Se você pegar aquela tarefa que tem grande visibilidade e você executá-la mal, vai ter um monte de gente vendo e um monte de gente avaliando lá para baixo. Então, se uma pessoa te avalia bem, você vai bem. Mesmo que uma ou duas só pessoas conheçam o seu trabalho, se elas te avaliam bem, o resultado vai ser bom. Se um monte de pessoa te conhece, mas te avalia mal, o resultado vai ser ruim. Então, é independente. Quanto a visibilidade que as pessoas têm e o resultado delas é independente. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Porque não é uma soma, justamente. A gente não está somando as avaliações para dar, né? O Merit Money do Management 3.0, ele é uma tentativa de fazer o time, né, se remunerar, mas ele tem um limite. Você só consegue fazer o Merit Money com um dinheirinho meio de brincadeira ali, um dinheirinho meio Mickey Mouse. É mais para dar feedback realmente do que para remunerar. É mais para dar aquela diversão, aquele feedback do que remunerar mesmo. Porque ele tem essa questão de soma, né? Gostei do que você fez, várias pessoas te dão dinheiro, se ninguém vê você fazendo, ninguém te dá nada no Merit Money, né? No Percival, não importa quantas pessoas te avaliar. Claro, se ninguém te avaliar, você virou uma ilha sem avaliação lá no resultado. Vai aparecer na certeza o grau super baixo de certeza. Ou seja, você não é parte do time, você está isolado do time, tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Mas está normalmente fazendo parte do time, mais gente te avalia ou menos, não importa. O que vai sair é o quanto estão te avaliando bem ou mal. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Gente, se eu pulei a sua pergunta, quem estiver ouvindo, se eu pulei a sua pergunta, pode puxar minha orelha, manda mensagem no chat aqui, tá? Que foram várias perguntas. Eu geralmente olho devagarzinho, mas vamos lá. A pergunta do Carlos André. Como fica a questão de equiparação salarial? Seria mais uma promoção do que efetivamente um aumento? Eu acho que eu não entendi muito bem. Como Talvez fica a questão dos níveis, talvez, né? a equiparação No, salarial? Seria mais uma promoção do que efetivamente um aumento? talvez seja o seguinte, né? No Brasil, você não pode simplesmente variar arbitrariamente o salário das pessoas, né? Mesmo trabalho tem que ganhar o mesmo salário. Então, as empresas acabam fazendo, cara, programador júnior 1, 2, 3, 4, programador pleno 1, 2, 3, 4, programador sênior 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa, você vai variar pessoas, é uma promoção, você não pode rebaixar ninguém. Então, se a pessoa consistentemente, você vai rodar o Percival 2, 3 vezes por ano, se a pessoa consistentemente está mostrando que ela realmente passou de nível,
você promove ela, né? Você sabe, a visão do time é que essa pessoa merece o aumento. Maravilha, Klaus. Essa ideia de avaliação, né, é muito complicada, né? Então, as empresas, os Sim. profissionais têm que estar preparados, né? Não aconteceu um caso comigo muito tempo atrás, né? Na indústria não é ágil, tá? Isso aí já é fato. Hoje nós somos avaliados por uma empresa de consultoria e uma pessoa que tinha mais tempo de casa ficou abaixo de mim, né? E Tá. do nada eu cheguei no escritório no dia, tava aquele auê, ele em berros comigo e com todo mundo lá falando que você melhor do que eu. Ou seja, muitas pessoas não estão preparadas para ser avaliadas, né? Ainda mais quando é colocado à vista e todo mundo É, vê a avaliação de todo mundo, é. né? É lógico, essa empresa não é uma empresa ágil, é uma empresa tradicional mesmo, é Aham, uma indústria, aham, então é diferente um pouquinho o contexto, né? Na aham. agilidade as pessoas estão mais preparadas, nem todos, mas isso aí é mudança cultural, né? As pessoas não se adequarem, Sim. vão acabar saindo, vamos dizer assim, e Aham. aos poucos isso aí vai se tornando cultura. Klaus, queria deixar aqui aberto para você, antes de passar para você fazer o fechamento, né? Só o pessoal que está aqui com a gente agora, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Fiquem atentos nos próximos webinários, vão ter muitos temas maravilhosos até o dia do congresso, que vai ser em setembro. Nós não divulgamos o congresso ainda, está ainda uma surpresa para todo mundo ainda. Nós vamos, a partir das próximas 2 semanas, nós estaremos lançando, fazendo um pré-lançamento maravilhoso para quem estiver atento, tá? E vamos intensificando a partir do meio do ano esses webinários. Os webinários são gratuitos, tá? Todos os webinários, então fiquem de olho. O certificado de participação são só para as pessoas que participaram dos congressos. Então, por exemplo, quem participou do segundo Conagile até fevereiro, que foi no ano passado, até fevereiro agora, ele tem direito aos certificados de todos os webinários que aconteceram, tá? De fevereiro do ano passado até fevereiro desse ano. Então, lá na área de membros, a pessoa entra na área de membros, assiste o webinar, se já assistiu, só vai clicar em solicitar certificado e depois de 3 dias o certificado chega para vocês. No máximo 3 dias, tá, gente? Pode ser na mesma hora, pode ser, porque é feito manualmente ainda, porque a gente faz toda a conferência. Apesar dos sistemas muitos serem automatizados, né? Mas a gente gosta de conferir se a pessoa realmente tá, porque dá mais confiança, né? Ainda mais que a gente coloca o nome da empresa. E então, assim, fiquem atentos, ok? A partir de fevereiro agora, a gente lança o terceiro Conajaio, que vai ser em setembro. E até lá, até fevereiro do ano que vem, todos os webinários, os semanais, mensais, o evento, os participantes têm certificado de participação. Podem reportar PDUs, SEUs e também usar para horas complementares, além do conhecimento maravilhoso que é adquirido, né? Esse ano vamos ter, vou dar um spoiler aqui, vamos ter aí vários desafios durante o evento, bem interação, workshops, ah, palestras e mais palestras, são mais de 50 horas só no congresso, tá? Mas vamos lá, quero abrir aqui agora primeiro pro Júnior, né, dar o despedido pessoal e vamos fechar com o Klaus dando as suas considerações finais. Júnior. Foi ótimo, aí, Cláudio. Obrigado pela palestra. É bem interessante aí. Acho que a discussão é super válida e concordo bastante aí com a ideia da transparência. Acho que a gente precisa evoluir as organizações nesse sentido e os times, né, principalmente. Então, parabéns aí. Acho que é uma tendência. É claro que não é fácil. É claro que exige maturidade, principalmente quando a gente abre finanças, né, valores, e as empresas também não estão muito preparadas ainda para isso, né? Então, acho que o tema foi super relevante e que a gente possa discutir isso aí cada vez mais. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal, que participou aí. Como o Wagner disse, a gente logo vai ter diversas novidades aí. Então, em 2 semanas a gente já deve estar liberando a inscrição para o próximo Conagile, com todas as novidades que vão vir para esse ano. A gente está preparando muita coisa legal. Então, fiquem ligados aí e aguardem que com certeza vai ser maravilhoso. Obrigado, gente, quem ficou com a gente até aqui. Uma boa noite aí, um bom final de semana. Um grande abraço aí para todos. Maravilha, Júnior. Agora, Klaus, deixa aberto para você
fazer as considerações finais e despedir-se desse público maravilhoso que nos acompanhou hoje. Agradecer, então, mais uma vez aí, Júnior e Wagner, pelo espaço. Gostei das perguntas, vieram várias perguntas aí interessantes, realmente pegando nos pontos importantes. Me coloco à disposição, né? Quem quiser me mandar e-mail, se conectar no LinkedIn, né? Se conectar comigo aí. A gente dá o assessment para o pessoal que quiser implantar o processo, faz o assessment, e a gente ajuda no primeiro fechamento, quando for fazer a primeira interpretação dos resultados, ali fechar, avaliar aqueles resultados ali, né? Porque eu já tenho o olho treinado, eu consigo ver, ó, esses dois aqui, tá vendo? Estão se ajudando e tal. Eu ajudo a interpretar essa questão que fica bem clara ali nos resultados. E é isso aí, cara. Estamos à disposição. Maravilha, Klaus. Novamente, minha gratidão por você fazer parte com a gente dos conteúdos que o Conagile, né, compartilha. E tenho certeza que vamos fazer outros webinários depois. Vamos marcar aí novos encontros, porque é um tema muito bom para agilidade, para todas as pessoas que nos seguem, né? Então, minha gratidão. É muito bom encontrar pessoas dispostas a compartilhar conhecimento, tá? Ok? Ó, a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo aqui agora, fiquem atentos, fiquem de olho. Vai lá no nosso Instagram, já nos siga no Instagram. Nós temos a página do Facebook, também no LinkedIn. Então já siga as páginas do Conagile, que muita coisa boa vai ser colocada lá para você poder aproveitar, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo webinar. Tchau, tchau.